Um jogo importante contra uma equipe que só tinha perdido aqui dentro de casa para o Cruzeiro. É a segunda derrota dentro de casa, uma equipe que vem... se a gente perde o jogo hoje aqui, eles praticamente tinham encostado na zona de classificação. Né? Eu falei antes que foi uma equipe montada com potencial de crescimento dentro da competição. E o fato de ter perdido para nós hoje não tira a capacidade deles de buscar estar entre os 4 do acesso. Tem bons jogadores. Só que nós fizemos uma partida diferente das outras que a gente tem jogado fora de casa, com uma maturidade, uma postura de preocupação geral, de equilibrar a equipe, de não deixar o adversário gostar do jogo e, a partir da hora que tinha a bola, tentar valorizar a posse, tentar trabalhar a bola de uma maneira mais tranquila, né? E buscar os gols. Eles tiveram ali, até os 20 e poucos minutos, o jogo mais equilibrado, com eles um pouquinho mais agressivo que a gente, e a partir dos 25, 26, nós tomamos conta do jogo, e aí eu acho que praticamente só deu nós. As chances que eles tiveram foi de chutes de fora da área, e nós não só fizemos o gol, como tivemos várias bolas que atravessaram a área, em condições, tivemos chute de bate-rebate dentro da área. Enfim, nós tivemos um volume ofensivo bastante interessante e que poderia, de repente, até ter feito um placar um pouco mais elástico. Mas eu saio feliz com o segundo triunfo nosso fora de casa. Uma coisa que todo mundo fala, que os times que eu monto não ganham fora de casa, né? Então, mais uma aí. Mais uma para eles, né? Para esses caras que querem botar plaquinha no pé dos outros. Mas é isso, 25 pontos, uma pontuação bastante importante, porque essa rodada jogava, os 6 primeiros confrontavam entre si. O segundo contra o sexto, o Cruzeiro contra o Vasco é primeiro contra terceiro, e o quarto contra o quinto. Então, o que acontece? Se o Cruzeiro perder para o Vasco, nós encostamos 3 pontos no Cruzeiro. Se o Cruzeiro empatar com o Vasco, nós encostamos 2 pontos, ficamos a 4. E abrimos para o Vasco 3 pontos. Percebe? E aí o outro. E se o Cruzeiro ganha, nós abrimos do Vasco 4 pontos, do terceiro colocado. Por outro lado, se o Sport ganha, nós vamos a 8 pontos do Grêmio, que seria o segundo colocado com 17, é isso? É o quinto, exatamente, do quinto colocado. Se o Sport ganha. Se o Sport empata, nós abrimos 7 do Grêmio, que é o quinto colocado. E se o Grêmio ganha, nós ficamos a 3 pontos, 7 do Sport, que cairia, o Sport cairia para quinto colocado. E manteríamos 4 do Grêmio, 5 do Grêmio, manteríamos 5 do Grêmio. Então, esse triunfo foi importantíssimo para esse momento da competição. Define alguma coisa? Não. A única coisa que faz é trazer tranquilidade para a sequência da competição. Mas é uma competição que, em hipótese alguma, nós podemos entrar em zona de conforto. Quem relaxar, ali na frente vai pagar o preço. Guto, você fala de tranquilidade, boa noite. Você fala de tranquilidade, e qual é o tamanho da tranquilidade quando um jogo que a bola não entrava, você consegue, através do Mugni, finalizando em um desvio, ganhar o jogo, ganhar a segunda partida fora de casa? Cara,
Trabalho sério, né? Trabalho sério. Quando existe todo mundo... tem uma frase que anda dentro do staff do Bahia, em Dias Dávila, e no WhatsApp nosso, que ninguém solta a mão de ninguém, ninguém larga a mão de ninguém. Ou seja, não deixa ninguém na mão, todo mundo junto, firme e forte. E isso também está ocorrendo com os jogadores. Então, o grupo está muito fechado. Quando o grupo está muito fechado, quando o trabalho está muito sólido nesse aspecto, as coisas começam a bater e entrar. Bater na trave e entrar, começa a desviar e entrar. Nós pagamos contra o Vasco, fizemos um baita de um jogo, e a bola nossa não entrou, e a deles entrou uma bola e nós perdemos. Ituano, e agora chegou a nossa vez. Deixa a gente curtir um pouquinho também, né? Vamos valorizar isso também. Então, importantíssimo, sim, o triunfo com o volume de jogo que nós tivemos, com a postura que nós tivemos. É importantíssimo a gente não ter sofrido no jogo e ter sido agressivo. Guto, o segundo triunfo fora de casa e podemos dizer que também de superação. O primeiro, você com um jogador a menos desde os 12 minutos, que foi aquela situação do Náutico lá que o Borel foi expulso. E hoje é o seguinte, hoje um time que só perdeu aqui dentro para o Grêmio e para o Cruzeiro. Então, olhando dentro do G4... O Grêmio não foi aqui. Foi aqui. Foi aqui, não. Aqui. O Grêmio foi aqui também? Grêmio e Cruzeiro, apenas as duas derrotas deles em casa, e agora a terceira. Tipo, dos adversários de dentro do G4 ali, o Bahia também conseguiu manter isso, né? Exato, importantíssimo. Isso mostra a capacidade que o Bahia está tendo na competição, né? Eu acho que os resultados começam a contar. Quando a gente vai a tombos e perde o jogo de 1-0, da maneira que foi, a gente fica chateado por um lado, mas dentro de casa o Tombense tinha empatado com o Cruzeiro. E com o Vasco, e não tinha perdido. Então a gente... não tinha ganho também, mas não tinha perdido dentro de casa, né? Então nós falhamos, né? Mas isso é do jogo. E eu acho que a gente... essa derrota, ela trouxe um amadurecimento, pelo menos momentâneo, do grupo. E uma cobrança onde está começando a ter mais e mais resultados em cima dessa cobrança que eles estão fazendo entre eles, né? Para que a gente possa incorporar dentro da competição e fazer uma competição boa e no final a gente possa comemorar o acesso. Sempre, depois de Copa do Nordeste, Campeonato Baiano, sempre era falado que o Bahia precisava de reforços, que o Bahia não tinha elenco e tal. Hoje você é o segundo da Série B. Em outras coletivas eu já trouxe os dados de gols, de melhor ataque e tal. Hoje você tem que pensar não só no time que vai iniciar, como já a peça que você vai mudar no segundo tempo, quando você tem mais do que 3 atacantes que podem ser ali escolhidos como titular, o Rildo, o Rodadiega, o Jacaré, o Davó, entre outros. Eu acho que você está fazendo essa pergunta porque você captou o que aconteceu aqui hoje, né? E foi muito inteligente nessa leitura, porque isso passa por 2 pontos. O primeiro, a fisiologia, e o segundo, a estratégia. E, graças a Deus, neste jogo atendeu os dois pontos. Porque atendeu a fisiologia, que o Davó saiu com câimbras no jogo passado, e na outra vez que tinha acontecido isso, ele tinha, no jogo seguinte, acabou se lesionando. Então a gente precisava ter um carinho para não perdê-lo, mas não deixar de usá-lo, porque no segundo tempo ele seria tão ou mais importante. E foi o que aconteceu. Seguramos o Jacaré, que entrou bem de novo, né? Você vê que o Mugni foi mais tempo dentro de campo, não chegou a terminar, mas foi mais tempo. E Emerson fez uma partida muito, muito boa. A gente tinha uma dúvida, sim, né, do comportamento,
Ele já tinha jogado bem e já tinha sentido um pouco em outras partidas, né? Mas hoje não, hoje ele chegou e tomou conta. Esse é o Emerson que nós trouxemos. E a gente fica muito feliz com o comportamento, com a atitude e com o jogo que ele fez. O jogo passado, o Patrick, para imprensa, a televisão, foi o melhor em campo, e para nós também fez uma partida também diferenciadíssima. Você vê os dois concorrendo um com o outro. De que maneira nós vamos nos fortalecer? Tendo bons jogadores em cada posição, para que eles estejam sempre de tanque cheio, a gente não fique reclamando, porque, terça-feira nós entramos em campo de novo. E aí, quem está sem ritmo, com certeza vai recuperar de uma maneira mais lenta. Então, nós vamos precisar, para ter perna, para ter intensidade, nós vamos ter que mudar de novo uma ou outra peça. O Rezende, de repente, pode até estar em campo, não sei, pode estar à disposição. Infelizmente, o Didi não. O Didi vai ter que empurrar um pouquinho mais, o Marco Antônio vai ter que empurrar um pouquinho mais. Mas você vê, o jogo passado, o Didi jogou demais. Jogou demais. Então, isso é plantel que fortalece os resultados, que fortalece a equipe e traz tranquilidade. Quando você consegue mudar, não 7, 8 peças, mas você consegue mudar 3, 4 peças, não muda o comportamento da equipe e o resultado vem. Tomar um meio campo onde você ganha Emerson, você tem Patrick, possível volta de Rezende, que alguém tem que sobrar, você não vai jogar com 20. Mas aí que está, se todo mundo pensar no Bahia primeiro, o que menos importa é quem vai começar e quem vai terminar. O que mais importa é a equipe ganhar. E todo mundo vai ter oportunidade de estar dentro de campo em algum momento. E tem que se preparar para, quando estiver dentro de campo, fazer o seu melhor. Eu acho que é assim que a coisa flui, é assim que a coisa funciona. Guto, fala sobre a volta do Falcão depois daquele episódio que você pediu desculpa a ele no vestiário, pediu desculpa em coletiva, mas ele nos outros jogos, talvez por estratégia também, você entendeu que não cabia e hoje você colocou o Falcão de volta em campo. Os jogos que eu não coloquei foi por questões de combinação, quem combinava com quem para aquele momento e o que o jogo pedia. Então, eu arrisquei, por exemplo, o jogo que ele não entrou, eu arrisquei com o Gregory de volante, porque a gente precisava de um meia a mais, um passe diferenciado a mais, e o Falcão é menos criativo do que o Gregory e é mais marcador do que o Gregory. Ele não deixa de criar, ele tem um bom início, né, de jogo, e na intermediária de ataque o Gregory é mais criativo, por isso que em tombos a gente optou pelo Gregory e não por ele. E volto a falar, a gente vai usando o que a gente tem conforme as necessidades. O Falcão entrou bem hoje, no lugar do Mugni, quase fez um gol, né? Só que tem um detalhe, se saísse o Emerson, não ia entrar o Falcão. Porque quem casaria melhor era o Miqueias. Então tem situações que passa muito por isso. Quem complementa quem? Quem completa quem? E isso a gente trabalha o dia a dia. A gente pensa o dia a dia para poder fazer o Bahia forte. Não é só, esse foi bem, esse foi mal, esse está bem, esse está mal. Porque muito do estar bem e estar mal passa muito pelo que eles estão sentindo, a confiança que eles estão, e a confiança passa muito pelo entorno dele, o que fala sobre a atuação dele, o que ele lê, o que ele ouve, o que ele assiste. E muitas vezes o cara acaba ficando inseguro porque ele recebe uma pressão externa e não sabe controlar. Então isso tudo passa pelo amadurecimento do jogador também, que tipo de atitude ele tem que ter para ele assentar, né? E a gente tem que estar atento a tudo isso.
para poder fazer uma equipe mais forte. A equipe está mais assentada também, porque o Mugni, bem mais experiente, traz uma condição, ele e o Hugo, um comando dentro de campo, né, onde consegue cobrar e assentar a equipe nos momentos mais difíceis. E isso é coisa que o treinador de fora não consegue fazer, mas eles dentro de campo conseguem. E é o tipo daquela coisa. A positividade, a confiança, ela passa muitas vezes por uma âncora, né? O que é âncora? Às vezes é uma tatuagem que o cara tem, às vezes é um colar que ele usa, um pingente que ele usa, e às vezes é um companheiro que está dentro de campo. E nesse caso fica muito visível que a nossa equipe fica mais assentada quando o Hugo está dentro de campo, né? E fica mais equilibrada, mais organizada, né? Por quê? Porque eles se cobram mais. Eles se cobram mais, se cobram uma postura mais profissional, né? E menos, tipo, um foco maior, né? Um foco maior. Guto, para finalizar, acho que não é coisa, digamos assim, difícil de se falar, né? Mas todos os caminhos levam a Fonte Nova terça-feira para a Bahia e Chapecoense. Com certeza. Espero que a gente possa ter de novo o nosso torcedor invadindo a Fonte Nova. Olha, eu sei que o torcedor às vezes reclama, tá muito sofrido, mas tá gostoso. Não venha falar que não tá gostoso, porque tá gostoso. E vocês estão participando, vocês estão sendo peças fundamentais nesses triunfos. Então, invadam a nossa casa.